Profissionalismo é postura. Saiba chegar e respeite as coisas. Ele é resolvedor. Esse é um profissional. Não prolifere gente mal educada no mercado. Você precisa ser respeitoso, gente do bem. É disso que o mercado precisa. O que separa um amador de um profissional no audiovisual? Quais são as principais diferenças entre os dois? O que eu vou te falar aqui nesse vídeo é o fundamental que você precisa para se consolidar no mercado. E eu tenho certeza que eu vou te provocar, te ajudar a quebrar algumas crenças que estão travando o teu crescimento. Muito diferente do que muita gente imagina, família. O que separa um amador de um profissional não é só a técnica. Muito diferente disso, muito longe disso. O que separa um amador de um profissional é a postura. Eu tô cansado, eu cansei. Ao longo dos meus 15 anos de trajetória no audiovisual, eu cansei de ver profissionais tecnicamente muito bons com uma péssima postura, que me fazem enquadrá-los na categoria de amadores. Categoria essa de profissionais que eu não quero trabalhar com. Eu tolero trabalhar, e falo isso em meu nome, como dono de produtora, falo isso em nome de outros donos de produtora e falo isso em nome de donos de agências e de marcas. Preferimos trabalhar com profissionais que tenham uma postura adequada e talvez, em alguns casos, até toleramos nem tanta profundidade técnica assim, mas sabemos que temos uma pessoa compromissada ao nosso lado trabalhando do que o cara que não tem compromisso, do que o cara que não é leal, do que o cara que não é profissional. Isso para mim define profissionalismo, irmão. É óbvio que você precisa ter profundidade técnica, desenvolver isso. É óbvio que você precisa adquirir experiência com o tempo. Tudo isso é importante, tudo isso é fundamental para uma carreira de sucesso. Mas a postura, a conduta, a ética, os valores, o respeito, a empatia, a disponibilidade, a comunicação são cruciais para a definição do que é um profissional de fato. Um profissional que vai se tornar requisitado, um profissional que o mercado quer, um profissional que as marcas e as agências querem contratar, um profissional que as produtoras querem contratar, seja se for esse um profissional freelancer, ou se for um dono de produtora, se esse profissional é um dono de produtora, é a típica produtora que as marcas querem contratar porque tem um líder ali, porque tem um profissional à frente dela e não um amador. Família, profissionalismo não tem relação com equipamento, irmão. Não tem relação com o equipamento que você comprou, não tem relação com o investimento que você fez, tem alguma relação com o seu conhecimento, sim, tem bastante relação com a sua experiência, mas tem muito mais relação com a tua postura, irmão, com o teu profissionalismo. Família, se todo mundo entendesse isso, o mercado era outro, brother. Se todo mundo entendesse esta porra, tava todo mundo com muito mais dinheiro no bolso, muito mais satisfeito, ia ser melhor para todo mundo, para todas as pecinhas desse ecossistema. Cliente, marca, agência, fornecedor, colaborador, parceiro, todo mundo ia ganhar mais dinheiro de qualquer função da parada. Se as pessoas entendessem que profissionalismo é chave e que profissionalismo é postura, é conduta, é ética, é valor, é respeito, é empatia, é disponibilidade, é servir, isso é profissionalismo. O resto, irmão, é amadorismo. Nesses 15 anos de audiovisual, irmão, eu tô cansado de ver profissionais com altíssimo rendimento técnico, altíssima qualidade nas suas entregas. Eu vi muito isso no mercado. São 15 anos fazendo esta porra. Pessoas que eu jamais chamaria para trabalhar de novo na minha produtora. Jamais recomendaria. Algumas delas que ninguém tolera e ninguém quer ter por perto nas suas produções. Porque são profissionais que em sua conduta faltam com o profissionalismo. Profissionalismo não é só qualidade técnica. Profissionalismo é postura. E a minha visão para você aqui é a seguinte: tem te faltado postura? Tem te faltado conduta? Você tem se preocupado em se desenvolver, em aprimorar suas habilidades nesse quesito? Ou você só está preocupado com a qualidade técnica? Só está preocupado com a qualidade final do produto que você entrega, da imagem que você entrega, do vídeo que você entrega? E as pessoas que você contrata para o teu time? E as pessoas que você contrata para freelar para você? Que você chama para estar junto com você em projetos? Você está levando em consideração o quê? Pensa nisso, irmão.
não prolifere gente mal educada no mercado. A gente tem que propagar pessoas boas, pessoas compromissadas, pessoas honestas, pessoas leais, pessoas empáticas, disponíveis, compromissadas, respeitosas. E a gente está falando de uma maioria, tá? Essa é a maioria. São as pessoas do bem, são as pessoas boas. Mas tem umas laranjinhas podres. Cuidado com essas pessoas no seu time e um cuidado ainda maior para você não ser uma pessoa dessa. Eu espero de verdade que não. Deixa eu listar aqui para você, família, o que caracteriza um amador para que esse discurso ele fique muito claro. Eu quero que isso aqui fique muito claro, que esse é um vídeo de conscientização para o nosso mercado. Um amador ele tem falta de comprometimento. E a falta de comprometimento dele é com prazo, é com a comunicação, é com o planejamento, é com a palavra dele, é com o cliente, é com você. Ele é descompromissado, ele quer que se foda, né? Ele costuma se garantir, costuma ter uma soberba e se garantir, ou a negligência, ou até a ingenuidade em alguns casos, tá? De se garantir na técnica que ele tem, e aí ele acha que pode negligenciar o comprometimento, mas não pode, ninguém pode, ou não deveria, né? Poder, cada um faz o que quiser da vida, mas aí acaba fudendo o mercado, não deveria, né? Esse profissional não pode fazer isso. E isso não pode ser incentivado, e isso não pode ser tolerado. Então a falta de comprometimento é uma das características-chave desse profissional que é amador. Quer ver outra característica? Ele não tem consistência. Às vezes ele está motivado, às vezes ele está bem-humorado, às vezes ele está disposto, disponível, resolutivo, às vezes ele quer que se foda. Foda-se tudo e todos, hoje eu não estou afim. Então ele deixa transparecer os fatores de humor dele, os fatores emocionais dele, ele deixa isso transpor para o trabalho e afetar o trabalho, independente de quem esteja na frente dele. É um profissional egocêntrico, ele está preocupado com o seguinte: eu estou mal, eu estou emocionalmente desequilibrado, foda-se o resto, foda-se o mundo. Aí ele se torna inconsistente. Sabe aquela pessoa que é uma bomba relógio? Cara, será que eu falo isso, mano? Será que hoje ela tá bem humorada ou não tá? Será que hoje ele vai gritar ou vai sorrir? Será que se eu der um direcionamento para ele agora, como é que será que vai ser a reação? Sabe aquela bombinha relógio? Todo mundo conhece uma bomba relógio. Todo mundo conhece uma. Sabe essa bombinha relógio? É isso, cara. É um amador essa porra. O profissional, ele é equilibrado emocionalmente, ele independente de circunstâncias pessoais, ele se dispôs a estar no trabalho, ele vai tratar tudo e a todos com respeito, ele vai se disponibilizar, ele vai servir, ele vai fazer o trabalho dele. Esse é um profissional. O amador, ele é inconsistente e ele afeta o trabalho, ele afeta o resultado do trabalho. Uma pessoa dessa, ela afeta a energia do set, ela afeta um resultado de um trabalho, ela afeta um resultado para um cliente, ela afeta tudo. Esse amador, ele não tem clareza de quanto custa o trabalho dele também. A gente já tem algumas características mais técnicas, tá? Esse amador, além das características comportamentais, isso tem um quê de comportamento nisso, mas talvez já levando isso para um lado um pouco mais técnico, essa resposta, cara, esse amador, ele não tem clareza de quem ele é, de quanto ele vale, de quanto ele tem que cobrar. Aí o que acontece? Pode ser que ele tenha um bom trabalho e cobra mal, cobra errado, cobra de qualquer jeito. E o que isso acaba afetando? Afetando no mercado como um todo, né? Numa desvalorização do mercado como um todo, porque o amador ele não consegue precificar de maneira adequada ao ponto de nivelar com equidade esse mercado. Ele desnivela o mercado. E o pior, desnivela para baixo, né? Ele deixa isso pesar para baixo, porque muitas vezes ele cobra errado, porque ele não tem muita consciência de quanto vale, de quanto deveria valer aquele serviço, aquela entrega, aquele vídeo, aquele produto, aquele resultado. Família, antes da sequência, deixa eu te fazer um convite importante. Esse convite é especial para você que é freela e que quer seguir independente, quer seguir carreira sozinho, quer atender tanto outras produtoras quanto o cliente final, mas você não quer contratar, você não quer ser dono de produtora necessariamente, no máximo contratar um freela ou outro pontualmente para te ajudar numa demanda de um cliente final, mas a tua parada é sozinho, carreira solo. Eu criei uma metodologia para você construir essa carreira com solidez, entender o necessário de negócio, só o essencial, o necessário de gestão, de finanças, de tudo que você precisa de estrutura para essa empresa que você é a sua própria empresa e tudo que você precisa saber sobre vendas. Esse é o Marco Zero, o plano solo para crescer no audiovisual sem contratar ninguém. O passo a passo completo para profissionalizar o seu negócio, para você captar clientes novos para a tua operação. Gestão, finanças, precificação, estratégia, vendas. 5 módulos altamente objetivos, práticos, curtos, resolutivos,
feito para quem não tem tempo a perder e quer logo entrar no jogo de maneira mais profissional. E pega a visão. Dentro do Marco Zero tem um fast track, um plano de execução de 30 dias. É para você ter resultados em até 30 dias. Faz o seguinte, escaneia o QR Code que está aqui nessa tela, dá uma lida a mais de tudo que eu tenho dentro do Marco Zero, tudo que eu te entrego dentro dessa metodologia. E chega mais, se fizer sentido para você, chega mais, chega junto. Eu tenho certeza que se o seu caminho é seguir carreira solo, Marco Zero vai fazer diferença na tua caminhada, irmão. Uma outra característica de um amador é não saber, é não entender que ele está num jogo de negócios, que ele está num jogo relacional, que ele está num jogo de acordos entre as partes. Ele ainda não entendeu que o audiovisual não é só arte. Ele ainda não entendeu que o audiovisual não é só a técnica. Ele ainda não entendeu que não importa só o talento dele e o quão bom o vídeo dele é. Ele ainda não entendeu que tem partes interessadas, tem resultados a serem entregues, tem parcerias a serem estabelecidas, que existem regras de mercado, convenções de mercado a serem respeitadas e a serem seguidas. Ele ainda não entendeu que isso é um jogo. Ele ainda não entendeu que isso é um negócio. O amador, ele devaga pelo mercado, tentando fazer as coisas de maneira puramente artesanal e com pouca ou nenhuma estratégia. Ele se preocupou a vida inteira só em estudar a qualidade técnica do vídeo, em pouco em estudar o que baliza os princípios de um negócio do audiovisual. Esse cara também é um amador. Mas chega de falar de coisa ruim, que até pesou o clima aqui. O tom baixou, se repararam? Vamos falar de um profissional? Vamos lá, o que caracteriza um profissional desse mercado? Além do conhecimento que esse profissional vai se desenvolvendo ao longo dos anos, além dessa experiência que se vai adquirindo ao longo dos anos, colocando muito de lado a ferramenta, que é o equipamento, que não tem nada a ver com isso. Com profissionalismo e amadorismo não tem absolutamente nada a ver o equipamento com isso. O equipamento, ele é uma ferramenta, nunca se esqueça disso. Você não pode caracterizar, balizar o que é a sua carreira em cima de equipamento. Ele está aí para te ajudar, mas ele é uma ferramenta. Ele não é pilar, ele não é fundamento. O profissional do audiovisual, ele tem disciplina e comprometimento. Ele cumpre prazos, ele cumpre sua palavra junto ao cliente, ele cumpre sua palavra junto aos parceiros, aos fornecedores, aos freelas, aos colaboradores. Ele é consistente, ele é constante, ele é disciplinado, consistente, comprometido, ele arca com as suas responsabilidades. Esse cara é um profissional. Não é bom trabalhar com gente assim? Que o cara abriu a boca, te falou uma coisa, você sabe que você pode confiar, que você pode acreditar. Não é uma merda uma pessoa abrir a boca e te falar uma coisa e você não poder confiar, não poder acreditar. De verdade, família, eu não conseguiria viver assim. Dentro da minha produtora, só tem gente que abriu a boca, eu posso confiar de olhos fechados no que essa pessoa está me falando, sem precisar conferir porra nenhuma. É esse tipo de pessoa que eu trago para trabalhar comigo fixo e, preferencialmente, são os freelas que eu escolho para estar comigo. São pessoas que têm esse nível de caráter, que têm esses valores. São pessoas verdadeiras. Esse profissional, ele é respeitoso, ele é empático, ele é resolutivo, ele é resolvedor. Esse é um profissional. O cliente chega com um problema, ele busca encontrar a solução. A equipe chega com um problema, ele busca encontrar a solução. Em contrapartida, o amador, se você chega com um problema, ele te devolve outro. Se você chega com uma pergunta, ele te devolve outra. Ele nunca tem uma resposta, ele nunca tem uma resolução. Ele só tem perguntas e problemas. Esse profissional, ele foca no cliente e não só no gosto pessoal. Ele já entendeu que o que importa, que vídeo bom é vídeo aprovado pelo cliente, é cliente satisfeito. Ele já entendeu que não é o gosto pessoal dele que tem que estar em pauta ali sempre. Óbvio, ele pode sugerir, ele pode propor, ele pode lapidar, ele pode opinar, mas o gosto pessoal dele nunca pode sobrepor a palavra final, que é do cliente. A palavra final é do cliente. O profissional precisa entender isso. Você, profissional do audiovisual, precisa entender que a palavra final é do cliente. É ele quem escolhe, é ele quem paga a conta, é ele quem define, é ele quem aprova, é ele quem tem que ficar satisfeito. Não é você. Que bom se você também ficar satisfeito. Que bom se você puder ajudar com a tua experiência, com o teu conhecimento, propor, sugerir, direcionar, consultorar esse cliente, sentar na mesa de criação, co-criar, propor, servir esse cliente.
mas nem sempre as coisas vão ser como você quis, como você queria, a versão final não vai ser exatamente aquela que você imaginou, idealizou, e uma palavra final precisa ser dada, e essa palavra é do cliente, a gente está aqui para servi-los. Somos prestadores de serviço. Tem criação no que a gente faz, tem arte no que a gente faz? Tem, mas somos prestadores de serviço. Precisamos entregar um serviço que esteja alinhado com as expectativas do cliente, que cumpra objetivos, cumpra resultados, cumpra objetivos de campanha e faça com que ele tenha retorno sobre o investimento feito. Esse é o profissional. O profissional já entendeu isso. O profissional não fica resmungando. Meu cliente isso, o cliente aquilo. Mas o cliente não aprovou meu vídeo. Mas o cliente não entende nada. Mas o cliente é um saco. Esse é o amador. O profissional, ele já entendeu as necessidades do cliente, as dores do cliente, as características do cliente, até as chatices do cliente, ele já entendeu. Ele já absorveu isso e fez disso solução. Fez disso diferenciais para o negócio dele, para que esse negócio seja muito mais próspero. Enquanto você continuar reclamando do teu cliente, resmungando, questionando uma porrada de coisa, isso vai fazer só com que você trave o seu crescimento. É melhor você estudar o seu cliente, empatizar-se com a dor do seu cliente, se disponibilizar para resolver, incluir no seu negócio diferenciais que resolvam esses problemas, porque quem resolve mais problema ganha mais dinheiro nesse jogo. Essa é a visão. Quem soluciona mais as dores dos clientes, os problemas do cliente, ganha mais dinheiro. Se torna um parceiro de mais longo prazo desses clientes, que vão acompanhar esses clientes nas jornadas, vão ter esse LTV, nesse tempo de vida do cliente na casa, trazendo valor, comprando de você de maneira recorrente. E essa postura vai fazer com que o seu negócio seja muito mais lucrativo. Agora, resmungar, ficar desabafando nas redes sociais falando mal de cliente, ficar enchendo a porra do saco de todo mundo, ficar putinho, só vai sugar a tua própria energia e te tirar desse jogo. Tá todo mundo de saco cheio de gente que drena a energia dos lugares, dos projetos, das coisas, dos sets. Tá todo mundo cada vez mais fazendo questão de gente que está a fim de resolver, gente disponível, gente eficiente, resolutiva, desenrolada, como a gente fala lá no Rio, gente desenrolada, sagaz, irmão, gente do bem. É disso que o mercado precisa. Esse profissional, ele tem uma oferta clara, ele sabe o que ele vende, para quem ele vende, por que ele vende, quanto vale o trabalho dele. O profissional jamais desvaloriza o mercado, desnivela o mercado, prostitui o mercado, ele não prejudica o mercado. Ele precifica o trampo dele de acordo com o valor que ele entrega, de acordo com o posicionamento que ele tem, de acordo com o mercado que ele atende, de forma muito coerente. Ele é responsável por estabilizar, por nivelar o mercado e não por desnivelar o mercado, coisa que o amador faz. Família, você está vendo quanta coisa envolve o profissionalismo versus o amadorismo? Olha como vai muito além do conhecimento e da experiência. Olha como é uma questão comportamental. Olha como é uma questão de caráter. Olha como é uma questão de postura. Olha como é uma questão relacional e de respeito. Vai muito além, irmão, do quão bom é a fotografia de alguém ou qualquer outra coisa do tipo. De verdade, irmão. Se atente a isso. Se atente mais a isso, esteja mais de olho a isso. Isso vai fazer diferença para você sempre se policiar para se tornar cada vez mais esse profissional. E de fato isso é uma evolução constante, isso nunca está 100% pronto. Eu estou diariamente aqui tentando ser cada vez mais profissional, lapidando meus comportamentos, meus hábitos, minhas respostas, minhas perguntas, meus relacionamentos com o meu cliente, com o meu time, para ser cada vez mais profissional. Eu quero ser cada vez melhor, eu preciso lapidar sempre isso. E nem sempre a gente vai acertar, mas se você tem essa consciência, você vai lapidando. Agora, se você não tem, se você quer que se foda, fudeu. Você traz aquela inconsistência da qual eu falei que ela é um problema. Cada hora você está de um jeito, cada hora você reage de um jeito, você tende a cair no amadorismo do mercado. Acredite no que eu estou te falando. Os maiores clientes, os maiores projetos vão para a mão dos profissionais e não vão para a mão de amador. Ninguém está com paciência mais para lidar com amador. Dito isso, minha família, o negócio é o seguinte. Chegou a hora de eu trazer aquela última característica, aquele ponto que eu falei que vai ser um serviço para o audiovisual se todos nós nos ajudarmos nisso. Família, profissionais freelancers. Se você é um profissional freelancer, ou se você contrata profissionais freelancers, atente-se a isso. O freela, ele precisa ser um profissional, independente do nível técnico que tem, ele precisa ser um profissional em sua postura. Ele não pode chegar num set pela sua produtora, ou você que é freela, você não pode chegar no set através de uma outra produtora e tentar atravessar o cliente, tentar chegar direto no cliente, tentar vender alguma coisa ali dentro por conta própria. Você não pode chegar ali e postar aquele job no seu Instagram como se fosse seu, sem mencionar os outros profissionais que estão ali e a produtora que te convidou para estar ali. Você não pode chegar no set, tentar atravessar e sobrepor a função de ninguém e desrespeitar as outras pessoas que estão naquele set. Você não pode chegar ali
ali tentar aparecer e tentar falar mais alto que todo mundo e se impor a qualquer custo, tentando aparecer e prejudicar as relações que estão ali, o bom andamento daquele set, a energia, a sintonia daquele set. Você precisa saber chegar, você precisa ser respeitoso, você precisa estar disponível sim para ajudar, para resolver, sem jamais atravessar a cadeira de outro, a função de outro, sem jamais deixar de pedir permissão, de pedir licença, de pedir por favor. Tem muito freela mal educado, irmão, no mercado. Mas muito freela mal educado no mercado. E freela mal educado com ação de filme, irmão, não trabalha. E se você é um dono de produtora, não chama esses caras. Não chama nego mal educado, por melhor que seja, irmão. E se você é um freela, por melhor que você seja, irmão, tecnicamente, não seja mal educado, brother. Respeita o set. Respeita aquela produtora que teve um trampo do caralho para trazer aquele cliente para dentro, para botar aquele projeto para dentro. Respeita aquela produtora que, se der merda naquele projeto, vai entrar no rabo da produtora que entra, não é no seu, irmão. Respeita o ambiente. Respeita quem chegou primeiro. Respeita uma hierarquia que existe. Você queira ou não, ela existe. Respeite o jogo e a forma como as coisas como elas são. Respeite o tempo. Entenda o lugar que você ocupa. Saiba chegar e respeite as coisas. Tem muito freela mal educado que tenta atravessar, que não sabe se comportar, que não menciona, que posta o job como se fosse seu. Tem muita gente com comportamento muito inadequado nesse mercado ainda. E é um papel de nós, donos de produtora, nivelarmos isso, educarmos esses profissionais, trazermos conscientização, que é o meu trabalho aqui no YouTube e no meu Instagram, diariamente, gratuitamente, trazendo educação para esse mercado, conscientização para esse mercado, para que todo mundo entenda como é o jogo e todo mundo saia bem nessa. E se você é um freelancer, esteja muito atento a isso, irmão. Por melhor filmmaker que você possa ser, assistente, operador de áudio, piloto de drone, câmera, independente da sua função, irmão. Diretor de arte, porra, saiba chegar, bro. Saiba chegar, respeita quem tá ali. E isso tem acontecido muito mais numa nova geração do audiovisual, nesse audiovisual mais guerrilha. O audiovisual publicitário, o audiovisual do cinema, o audiovisual mais high-end, ele já tem esses princípios e cadeiras muito estabelecidas, né? Então esse respeito, ele existe muito mais, existe uma hierarquia muito mais verticalizada, né? Então respeita-se muito mais as cadeiras. E o que aconteceu no nosso audiovisual guerrilha, no audiovisual de 2015 para cá, 2012 para cá, quando nascem ali mais ou menos esse audiovisual mais digital, né? Cara, a barreira de novos entrantes ficou menor e essa hierarquia dessas funções, elas se confundiram um pouco. Ficou muito mais possível esse profissional multidisciplinar, né? Que ocupa muitas funções no set. A gente tem produções muito mais otimizadas, muito mais enxutas. Guerrilha, de fato, a guerrilha nossa pura mesmo, essa que a gente vive, nós que fazemos parte desse audiovisual da nova geração, e perdeu-se um pouco o respeito. Perdeu-se um pouco o respeito sobre o lugar da produtora, o lugar de um diretor, o lugar do cliente. O lugar do cliente, perdeu-se o respeito pelo cliente, né? Então, virou uma loucura, assim, chegou a ficar uma zona isso. Meu papel como dono de produtor e como player desse mercado, como profissional que eu me entendo responsável por educar e conscientizar esse mercado, é meu papel vir aqui trazer esse alerta. Tanto para você, freela, quanto para você, dono de produtora, que me acompanha aqui, é nossa função, irmão, manter o nível do jogo, senão essa porra vira uma putaria, vira uma salada, vira uma zona, irmão. E eu não quero trabalhar na zona, compadre, eu não sei você, mas eu não tô afim. Eu quero trabalhar num ambiente respeitoso, digno e próspero. E se ele ainda não tá assim, é nosso dever botar essa parada no devido lugar. Meu recado tá dado. Essa era a visão de hoje. Espero que você tenha curtido. Deixei seu comentário. Me disse se eu posso contar contigo nessa. E sem mais. Vamos nessa, vamos pra frente. Te espero no próximo.